A paleta de cores do Baroness alcança aqui seu glorioso auge. Fala, cambada do Celso Pereira, isso aqui é outro reviewzinho pra poder falar de uma das minhas bandas favoritas da vida e seu quinto e mais recente lançamento. Estou falando do Baroness e seu Golden Grey. Meu Deus do céu, se você gosta, embarque comigo aqui nesse reviewzinho. Então, simbora pra ele, foi! Vamos lá, Baroness, que começou as suas raízes mais atreladas ao sludge metal e que ao longo dos trabalhos foi abrangendo bem sua sonoridade, tanto indo para o heavy metal mais clássico, quanto experimentação instrumental com toques de progressivo, de psicodélico, até incluindo pitadas de um rock and roll mais tradicional. E o Baroness é uma banda que ela se transformou muito ao longo da última década. A música que eles criaram cresceu muito, tanto em escala quanto em amplitude. E esses anos em que a banda foi se expandindo foram anos que foram marcados por muitas coisas. Não só as mudanças estilísticas, mas também veio a aclamação mundial, seja da parte crítica quanto de público, por mais que não seja uma banda amplamente conhecida ainda, mas é uma banda que a cada disco vem ganhando adoradores de tudo quanto é lado. Meio que eu acho que isso começou a acontecer a partir do Yellow and Green, talvez. E uma coisa muito, mas muito importante frisar, porque é uma coisa que dita muito os rumos que a banda foi tomando, que foi o acidente de ônibus quase fatal por qual eles passaram em 2012. Quando o ônibus de turnê deles caiu de um viaduto na cidade de Bath, na Inglaterra, e resultou em ferimentos graves para a galera que tava lá. Muita gente quase morreu. O próprio vocalista da banda, John Dyer Basley, ele ficou com o braço todo fudido, todo arrebentado. E o cara teve que reaprender a tocar o instrumento. E o acidente ele foi uma coisa tão impactante que levou 2 membros a deixarem o grupo. No caso foi o Matt Magione, baixista, e o Alan Bickle, baterista. Depois, se eu não me engano, em 2017, final de 2016 ou 2017 mesmo, outro membro viria também a deixar a banda. No caso foi o Peter Adams. Era, no caso, né, o guitarra solo da banda. O John Dyer Basley, ele se manteve como o único membro original ainda do Baroness, ao mesmo tempo que também o seu pilar de sustentação. Ele meio que já era o líder, já era a cabeça pensante, mas só que ele foi continuando levando o grupo adiante. Para além de toda essa trajetória, meio que já vão 12 anos desde que a banda começou essa viagem ao redor dos lançamentos normeados por cores, que é onde nós queremos chegar. O primeiro disco de 2007 foi o Red Album, seguido pelo Blue Record de 2012. Depois veio o duplo e um dos discos mais fascinantes e um dos meus favoritos da vida, provavelmente, Yellow e Green de 2002 e o Purple de 2015. E aí chegamos no trabalho atual, Golden Grey, o encerramento dessa longa série da banda que particularmente eu não achei que viria a acabar. Inclusive porque eu via isso como até uma parte da identidade da banda. Mas aqui, definitivamente, a gente tem um ponto final de uma jornada. E esse disco ele faz muito, mas muito jus a isso. A banda ela pega o melhor que ela tem a oferecer e nos entrega as coisas do jeito mais radiante, mais vibrante e mais esplendoroso possível. Ao longo da carreira, o Baroness sempre entregou materiais que exalavam o máximo das emoções, enquanto sempre havia uma expansão do tecnismo sonoro dos membros e da sonoridade do grupo. E aqui há a sensação de que parece de que eles precisavam do tempo e que o tempo curou as feridas que eles tanto se fuderam. Porque a impressão que eu tenho é que enquanto no Purple eles tentavam lidar e absorver as merdas pelo que eles passaram, o estresse pós-traumático do acidente, da quase morte, quase ter não só culminado com suas vidas, mas com a banda, com os sonhos que eles vinham construindo. Aqui no Golden Grey eu sinto muito que eles conseguem passar por cima disso. Consequentemente, eles se tornam vitoriosos sobre eles. Mesmo sendo um disco que contém seus momentos mais sombrios, mais pesados, mas definitivamente esse é um disco que eu sinto que ele reduz vida, esperança e que ele sempre busca o lado mais otimista das coisas. E isso pode ser muito bem exemplificado num trecho da música Seasons. Nós dobramos, quebramos, queimamos, mas
sobrevivemos. E aí, em comparação também à parte sonora com seus trabalhos anteriores, o Gold and Grey, ele é como se tirassem os freios do Yellow and Green, ao mesmo tempo que esticassem o Purple até o seu ponto de ruptura, até o seu limite máximo, ultrapassassem ele. E no decorrer das 17 canções que abrangem esse trabalho, os membros da banda eles conseguem explorar uma paleta de emoções e de ideias sonoras tão variadas quanto as inúmeras tonalidades que um pintor consegue criar com apenas duas cores, no caso aqui dourado e cinza, que são absurdamente bem representadas. Ao ouvir a sonoridade, você consegue entender por que foram as cores escolhidas. Inclusive, fazendo uma espécie de alusão, ou uma espécie de metáfora, já falando disso, essa coisa do pintor, ao próprio trabalho fantástico que o John Dyer Bazley faz com as capas da banda. Ele é um excelente artista, ele sempre preza as capas do Baroness, não só essa questão das cores, mas por desenhos femininos muito sensíveis, ao mesmo tempo que com traços místicos, fantasiosos, parece de outro mundo, assim, mas uma veia de desenho clássico muito grande. Quanto o comprimento ou o tamanho do álbum, ele pode acabar ser visto em primeiro momento como um ponto negativo, o tempo de execução mais longo dá tempo para que os quatro consigam fazer toda a mágica, toda o alicerce das coisas funcionarem. Entre as novidades que a gente tem nesse disco, tem a adição da Gina Gleason, guitarra e vocal. A adição dela, juntamente com a continuação do trabalho do Nick Frost no baixo e nos teclados, e o Seb Thompson na batera, deu ao Bazley a maior gama, a mais diversificada de talentos dentro do grupo Baroness. Você consegue ver que do começo ao final a banda parece estar em plena harmonia. Uma coisa muito foda que acontece em quase todas as músicas, tanto o Bazley quanto a Gleason, eles evocam uma harmonia vocal que lembra coisas como Alice in Chains, por exemplo, que eles fazem em faixas como I Do Anything, Emmet Radiant Light e Cold Blooded Angels. Consegue tornar as canções absurdamente penetrantes. O som ele fica mais contido, mais contemplativo, quase recuperando a introspecção do Yellow and Green, só que embebido de mais textura, de mais recheio, a dualidade das vozes, ou ao mesmo tempo como elas se encaixam. E aí também eu tenho que colocar como destaque a voz do John Dyer Bazley. Todo o trabalho do Baroness, ele consegue fazer essa coisa dos cantos como uma espécie de uivos lamentosos. Ora soam mais serenos, ora soam mais viscerais, mas sempre muito característicos, sempre muito presentes, sempre muito impactantes. Outro ponto a se ressaltar sonoramente é o background do Nick Frost no jazz ajuda muito, assim como as contribuições que ele dá no teclado, as camadas de sintetizadores que tem no disco, mais os sons de percussão, de sinos, o piano do Bazley ajudam a criar interlúdios que soam brilhantes, astrais, viajantes. Músicas como Sevens, Blankets of Ash, que ajudam muito a construir ambientes atmosféricos pra caceta, ainda mais em músicas fora da questão do interlúdio, como na Retorcedora de Corações, uma das músicas mais doadas, uma das músicas mais pra se cantar plenos pulmões do disco, que é Tourniquet. E aí, acentuando mais a questão das músicas, a gente tem um começo titânico e feroz de From Toward Enemy, que busca muito da potência sonora do Red e do Blue, assim como Throw Me an Anchor. Logo que você ouve, eu acho que é uma música que vem muito na cabeça bandas como Mastodon, Kilesa, Pelican. Nós temos a implacável, já citada, o trechinho dela, frenética Seasons, que ela vai indo num crescente desenfreado, até que o final é como se fosse a explosão de uma supernova. Além, é claro, de um elemento muito foda na música e que merece ser ressaltado, que é o uso inédito de blast beats, e que pra mim funciona muito, porque não só adiciona um peso, mas só que, diferente como normalmente a gente vê o blast beat, aumenta a sensação de êxtase e falta de fôlego que a banda constrói nessa faixa. Além disso, a gente tem músicas como Already Gone, tem uma interessante dualidade de instrumentação. Enquanto baixo e guitarra elas ficam num ritmo descontraído, a bateria ela vai progredindo para uma coisa muito mais vibrante. E Borderlines, que me parece uma mistura do psicodelismo do Purple com leve toques da malemolência e o groove do new metal. Aqui nesse disco, o Baroness ele consegue redigir todos os sons da sua carreira. Não só fazer isso, mas sintetizar
todos eles em uma coisa maior. Me parece que são suas músicas mais pesadas, suas músicas mais viajantes, as suas músicas mais intimistas. Parece mais aflorado, mais arrebatador, mais especial. Por isso eu vou dar nota 9 para esse trabalho espetacular. É uma excelente porta de entrada para quem não conhece o Baroness. Ele realmente abrange tudo que a banda fez, coloca num patamar acima, além de acrescentar coisas novas, e ele é um ponto final ao mesmo tempo que é um ponto e vírgula. Você consegue ver o final de uma grande jornada, mas ao mesmo tempo caminhos interessantes para onde a banda pode seguir e caminhar, e eu só vejo mais sucesso pro futuro. Então foi isso, esse foi outro reviewzinho. Se você curtiu o que eu falei aqui, não esquece de dar joinha, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!